paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer o resumo da lição de número 6, com o tema o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Vou fazer aqui a leitura do texto áureo, que está em 2º livro dos Reis, capítulo 2, no verso 9, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Elias estava então chegando ao final do seu ministério. Muitas coisas ele já havia feito por intermédio de Deus, do poder de Deus em sua vida. Não porque ele era um super-homem, né? Tiago, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer que Elias ele foi um homem sujeito às mesmas paixões. Então ele era um homem sujeito às mesmas situações que nós hoje, mas ele foi um homem escolhido por Deus para ensinar, para profetizar para a nação de Israel, o reino do norte. Mas assim como todas as coisas têm um início e têm um fim, o ministério de Elias estava caminhando para o fim. Então o Senhor disse para Elias que ele deveria ungir a Eliseu como seu sucessor. Lá no capítulo 19, no versículo 16, de 1º livro dos Reis, a Bíblia nos mostra que o sucessor de Elias foi escolhido pelo próprio Deus. Elias não teve a liberdade de escolher o seu próprio sucessor. Isso é para nós uma lição de que é Deus quem escolhe os seus ministros, é Deus quem escolhe as pessoas que estarão nos substituindo, as pessoas que estarão no ministério em geral, é Deus quem faz essas escolhas, né? Então, Eliseu, ele era lavrador e ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. E então Elias chega e lança a capa sobre ele e diz: Segue-me. Então Eliseu, ele faz uma festa com a sua família e despede, ele queima, né, ali aqueles aparelhos dos bois e também faz ali um churrasco para sua família, despede, porque a partir desse momento Eliseu estaria de tempo integral na obra de Deus. Cada um de nós, Deus tem um propósito diferente, né? Nem todos os ministros de Deus eles são chamados para tempo integral, mas no caso de Eliseu, ele foi chamado para tempo integral na obra de Deus. E eles começaram a caminhar juntos. Eliseu começa uma etapa de treinamento junto com o seu pai na fé, né? O seu treinador, o seu tutor, Elias, e eles andavam juntos. É bom a gente notar no texto que Elias deu várias oportunidades para que Eliseu o deixasse por algum instante. Creio eu que tentando ver qual seria a intenção de Eliseu, se Eliseu estava pronto a segui-lo ou se Eliseu poderia fazer outra escolha. E então quando ele, por exemplo, foi até Betel, o Senhor disse para ele ir a Betel, ele chega para Eliseu e diz: Eliseu, o Senhor me mandou ir a Betel, e cai aqui. Porém Eliseu disse: Não, vive o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. Eliseu estava certo do seu ministério, que ele foi chamado e tinha um propósito específico na sua vida. Deus havia chamado ele para algo específico e ele deveria então se aperfeiçoar, deveria caminhar com Elias, aprendendo, até chegar o momento correto para que ele substituísse definitivamente a Elias. Nós vamos ver que quando então Elias está fazendo seus preparativos
para ser arrebatado, eles estão em Gilgal. Gilgal, quando olhamos nas Escrituras, nós temos vários acontecimentos importantes naquele lugar, como, por exemplo, a travessia, né, do Jordão para a Terra Prometida, um momento muito importante para o povo de Deus. Aconteceu ali também em Gilgal, em que os israelitas foram circuncidados. Todos aqueles que nasceram no deserto, né, não foram circuncidados devido ao ambiente inóspito do deserto. Então, nenhum dos israelitas foram circuncidados durante a jornada no deserto. Mas isso aconteceu quando eles chegaram em Gilgal e ali eles foram circuncidados. Podemos lembrar também da primeira Páscoa antes deles entrarem na Terra Prometida, aconteceu em Gilgal. E ali é onde Elias parte para estar falando com os outros filhos dos profetas, lembrando a eles que o seu sucessor seria Eliseu, né? Elias então tira esse tempo para dar uma volta nas escolas dos profetas, que tinha ali como sede Gilgal, também Jericó e Betel, eram lugares de treinamento de profetas. Eliseu acompanha Elias por aqueles locais, e uma certa vez os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e disse: olha, você sabe que hoje o Senhor vai levar Elias, né? Então Eliseu vai responder: sim, eu sei, mas calai-vos. E isso aconteceu por 2 vezes, ou por 3 vezes, né? Então, nós vemos dentro dessa história, desse acontecimento, que Elias, ou melhor dizendo, que Eliseu, ele está respeitando o momento. Ele está dizendo para os filhos dos profetas: olha, eu sei que o Senhor vai levar Elias, o seu ministério terminou, né? Porém, não vamos falar sobre isso agora, né? Quem sabe Eliseu foi tentado a ficar por ali e dar iniciativa nas coisas, dar uma adiantada nas coisas, porque ele já sabia que seria o sucessor, mas não, ele estava esperando o seu momento. Ele estava esperando o momento certo para que ele tomasse ali a posição. E isso é muito importante de nós observarmos e aplicarmos na nossa vida, que para tudo é um tempo determinado, né? E Eliseu acompanhou Elias por 10 anos, desde a sua chamada até o momento em que ele realmente iria tomar a posse de como profeta verdadeiramente. Então, ele teve aí na faixa de 10 anos de treinamento. Nada acontece da noite para o dia. Deus, ele quer nos preparar para a sua obra. Essa preparação é necessária quando se fala da obra de Deus. Não podemos tentar forçar a porta. Nós precisamos sempre esperar em Deus. Elias, ele foi, sem dúvida, um dos maiores profetas da antiga aliança. Ele fez muitas coisas por intermédio do poder de Deus. Elias, ele desafiou Baal e os seus profetas. Ele repreendeu, né, reis como Acabe e Acasias. Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ele multiplicou, né, a farinha e o azeite. Ele fez coisas extraordinárias. Deus demonstrou a Elias o seu poder, né, em Horebe. Deus conversou com Elias por várias vezes. Elias foi um homem que andou com Deus e por isso Eliseu não poderia perder a oportunidade de andar com esse homem e aprender dele, né? E para que depois pudesse aplicar isso de melhor forma para servir o povo de Deus. Eram homens diferentes, né? Com ministérios diferentes.
não podemos ver Eliseu como um imitador de Elias, de forma alguma. Elias serviu de espelho, né, para Eliseu, mas eles eram diferentes, tinham personalidades diferentes. Nós vamos ver que Elias era um profeta mais introvertido, diferente de Eliseu, que era mais extrovertido. Nós aprendemos com isso de que mesmo que tenhamos alguém a quem nós espelhamos, mas precisamos entender que nós não somos extensão dessas pessoas. No caso aqui, Eliseu, ele não era um imitador de Elias. Ele tinha o seu ministério e com as suas próprias características, com a sua própria personalidade, Deus o usava de forma diferente, ele tinha a sua forma de falar, a sua forma de ser, o seu temperamento diferente de Elias, porém, ele teve em quem se espelhar, um grande homem de Deus que foi fiel a Deus. Como se reconhece um grande profeta? Não é pela quantidade de seus escritos, né, nem pelo tempo do seu ministério. No caso de Elias, nós sabemos de que ele não escreveu nenhum livro, pelo menos não é de nosso reconhecimento de que Elias tenha escrito algum livro, né? E outra característica também de Elias é que ele não era um profeta futurista. Ele foi um homem que serviu ao seu povo e ele profetizou coisas do seu próprio tempo. Ele não foi como, por exemplo, o profeta Isaías, que falou coisas futuras, bem distantes. Também Jeremias, também o profeta Daniel, que falou de coisas bem distantes. Elias, ele falou de coisas do seu próprio tempo, ele curou o seu povo, ele alimentou o seu povo com a palavra de Deus, com os ensinamentos, e sendo fiel a Deus, a sua fidelidade à palavra de Deus era impressionante. Por isso ele foi reconhecido como um dos profetas mais importantes da antiga aliança, olhando pelo aspecto da sua fidelidade e da sua integridade. Então, Elias, depois de ter falado para os profetas que quem seria o seu sucessor seria Eliseu, ele pega a sua capa e atravessa, né, o Jordão, e do outro lado, Elias, melhor dizendo, vai dizer para Eliseu: olha, você pode fazer um pedido que estou prestes a ser levado por Deus e você faz um pedido que eu vou atendê-lo. Então Eliseu vai dizer a ele: olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Nós não podemos entender com isso que Eliseu queria ser superior a Elias. Nós vemos aqui uma relação de pai e filho. Era isso que os profetas tinham entre si. Os aprendizes respeitavam os seus ensinadores, os seus tutores como seus pais. O Senhor nos chamou para ser pais, né? Pais biológicos e também ter pessoas a qual nós possamos passar e ensinar aquilo que temos aprendido. E não é diferente aqui entre Eliseu e Elias. Quando Eliseu pede porção dobrada, ele tinha em mente essa relação de filho e pai, né? Ele está dizendo: olha, eu quero ser o seu sucessor. O primogênito na antiga aliança ele tinha direito a dupla herança, né? Por ser primogênito, ele seria aquele que continuaria os trabalhos de seu pai, seria o sucessor do seu pai. Então, provavelmente Eliseu tinha em mente isso, ser aquele que seria o sucessor imediato de Elias. Então ele pede a sua porção dobrada. Lógico que nós vamos ver que os milagres que Eliseu vai operar são o dobro do que Elias fez no seu tempo de ministério. Porém, não havia uma presunção da parte de Eliseu em ser superior, né, ao seu pai na fé, Elias.
Nós vemos um grande exemplo no Novo Testamento também de Paulo. Paulo, a gente não vê nenhum texto bíblico falando sobre os filhos biológicos de Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha filho na fé, como por exemplo Timóteo. É bom quando nós, na nossa vida espiritual, nós temos essa conexão, esse respeito. Nós não estamos falando aqui sobre transferência de autoridade, transferência de unção ou coisas semelhantes, né? É por isso que eu repito dizendo que quem escolheu o sucessor para si não foi o próprio Elias, mas foi Eliseu, né? E eles criaram um vínculo de amizade tão grande que o que veio a separá-los não foi fofoca, não foi intrigas entre si, mas o que veio separar esses dois grandes amigos foi o próprio Deus. No momento certo é que houve a separação. E então houve uma carruagem de fogo com cavalos que separa, melhor dizendo, Elias de Eliseu, e Elias sobe aos céus num redemoinho, e nós vamos observar de que Eliseu, a partir desse momento, ele vai ser esse sucessor, ele vai ser reconhecido como isso, ele vai pegar a capa de Elias e ele vai atravessar o Jordão e ele vai continuar esse ministério, né? Espero que esse resumo tenha ajudado vocês. Então, até semana que vem. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.